É muito importante a gente entender aquilo que o ser humano quer falar pra gente. Eu falo, quando o paciente senta na minha frente, a primeira pergunta que eu faço pra ele é o seguinte: você tá disposto a largar aquilo que te fez mal? A pessoa mais importante da sua vida é você mesmo. No Brasil, na faculdade de medicina, a gente aprende a tratar doença. A gente não aprende a tratar paciente. Eu acho que a grande explicação tá nisso. Olá, vencedores! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do seu podcast Arte de Vencer. Meu nome é Cláudio Gonçalves. Se você é novo aqui no nosso canal, seja muito bem-vindo. Se inscreva no nosso canal, dê o seu like, que isso ajuda bastante a levar informações importantes para todo o Brasil. Hoje eu tenho uma convidada muito especial que vocês vão conhecer já já, e já vou adiantar que o tema é saúde, então principalmente você mulher. Fique atenta que hoje o conteúdo é muito voltado para você, mas os homens podem assistir, que eu tenho certeza que vai trazer também muitas reflexões. Se você quiser acompanhar materiais extras, também acompanhar as nossas redes sociais, no Instagram, no Facebook, no TikTok, @podcast Arte de Vencer. Também você pode sugerir episódios, convidados, temas, que a gente sempre está ouvindo você para trazer sempre o melhor conteúdo. E hoje a nossa convidada é uma médica, doutora Laís Moreira, ginecologista, e ela tem um grande diferencial, é a ginecologista com alma. A gente vai entender um pouquinho sobre isso. Seja muito bem-vinda, doutora. Obrigada, Cláudio. Um prazer estar aqui. Muito agradecida pelo convite. Eu sou Laís, né? Então, como você já me apresentou, eu sou médica. Meu sonho na vida sempre foi ser médica. Dentro da medicina, eu resolvi me especializar em ginecologia. E na ginecologia, eu tinha um sonho de ser cirurgiã. E eu fui fazer oncologia ginecológica, então para cuidar de mulheres com câncer, né, poder operar o câncer. E ali dentro da oncologia eu me vi muito sem propósito mesmo, né, de vida. E foi quando eu conheci a nutrologia. Então hoje, além de ginecologista, eu sou nutróloga. Dentro da nutrologia eu me formei em um monte de coisas, né, em intestino, em terapia de reposição hormonal, em reprogramação epigenética, que é tudo que eu amo fazer e que eu encontrei muito propósito nisso, né? Além de ver todo o corpo da mulher em relação às emoções também, né? Para isso eu fui estudar nova medicina germânica, programação neurolinguística, então uma série de coisas. Então, para mim é muito legal estar aqui, poder falar da minha história e contar a história de tantas outras mulheres que eu ajudei nesse período. Legal. Vou começar já pegando esse gancho. O que aí você encontrou na PNL voltada para a medicina? Isso eu fiquei curioso. É muito importante a gente entender aquilo que o ser humano quer falar pra gente. A gente fala com gestos, é igual a gente tá aqui conversando, né? Eu tô de frente pra você e você tá com abertura pra me ouvir, né? E quando a paciente, ela tá dentro da sala, eu consigo ver se ela tá confortável ou não de contar aquela história. Às vezes, por exemplo, como ela está mexendo o olho dela, né? O que ela está se lembrando naquele momento que ela está contando. Então, é muito importante a gente ter essa arte de ler mentes, né? E a PNL, ela traz isso para mim como uma ferramenta para eu poder saber se é a hora de eu entrar naquela história, de saber sobre o emocional, se ainda não é hora, né? Para ter uma relação empática, né, entre mim, né, e a paciente ali na hora que eu vou conversar com ela. Isso eu acho legal, porque é uma coisa que eu defendo muito aqui no podcast, que a PNL é importante para todas as pessoas, independente da profissão, né? Exatamente. Isso é muito legal. Bom, vamos lá. Eu queria que você me explicasse um pouquinho a ginecologista com alma, que é o seu grande lema, né? Porque tem a ver com isso, de ir além dos sintomas e ir direto na causa raiz? Está muito relacionado a isso? Tem a ver com isso, sim. A ginecologia com alma, na verdade, ela se tornou um método, que foi o método que eu fiz comigo mesma. Então, como eu falei no começo, dentro da oncologia ginecológica, eu me vi muito sem propósito. Eu tive uma fase que eu fui diagnosticada pela minha psicóloga com depressão, e nessa fase eu estava muito perdida, sem saber o que fazer. Porque eu me via atendendo um paciente a cada 5 minutos nos planos de saúde,
eu me via operando 15 horas, né, em pé, 15 horas numa cirurgia para tratar um câncer. Não que isso seja ruim, mas eu entendi que eu podia prevenir o câncer. Não E deixar não... chegar naquele estágio, né? Exatamente. E eu também me via 20 noites dormindo fora de casa para dar plantão, né? Para ter algo garantido ali no final do mês. Só que eu entendi que com aquelas medidas que eu estava tomando naquela época, eu não estava ajudando nenhum paciente, eu não estava ajudando a mim mesma, né? E foi quando eu passei por essa depressão. Na depressão eu fui estudar autoconhecimento, então eu fui me conhecer, né? Eu fui entender quem era a Laís, o que ela gostava, e foi quando a nutrologia entrou na minha vida. Eu fiz a pós do Dr. Lair Ribeiro, né? Grande Dr. Lair, que todo mundo conhece, um querido, que transformou a minha cabeça. E dentro da nutrologia, eu comecei a entender que eu podia tratar a depressão além do remédio. Eu podia tratar meu intestino, eu podia tratar a minha parte hormonal, que eu vi que ela não estava adequada, eu podia tratar as minhas vitaminas, os meus minerais, né? E quando eu comecei a fazer isso comigo, eu comecei a ver a transformação que minha vida teve. Não só no âmbito profissional, mas no pessoal e também de saúde. Então, todos os cursos que eu fiz ali dentro da nutrologia, desbiose intestinal, terapia de reposição hormonal, reprogramação epigenética, todos, sem exceção, foi numa busca de uma cura pessoal. E também, nesse ponto, também o que te chamou mais atenção, talvez, foi os resultados, né? Com certeza. Porque eu acho que quando você começa a ter um entendimento de um todo, tudo aquilo começa a fazer mais sentido, né? Então, o que é engraçado dentro dessa sua jornada, eu acho que fica como já uma primeira lição para quem nos assiste, é justamente essa. Você fazia aquilo que você queria, você tinha paixão, que muitas vezes as pessoas já não fazem aquilo que realmente desperta aquela paixão. E mesmo fazendo o que despertava a paixão, ainda não foi suficiente, que te levou à falta de propósito, a uma depressão. E aí você falou, poxa, peraí, o médico não é só para remediar o que já aconteceu, né? Eu acho que tem um papel muito mais amplo. E aí vem, eu acho que esse lado da sua personalidade, fala assim, eu posso fazer mais pelas pessoas. Então, vou estudar, vou me dedicar, vou buscar esse propósito, mas dentro da minha paixão. Simplesmente não foi buscar propósito em outra profissão, como muitas vezes acontece, né? Então, isso é bacana. E o que eu queria te perguntar é o seguinte, uma coisa que eu tenho me chamado bastante atenção na medicina, é que gravei um outro episódio com o Dr. Ramon e eu fiz a mesma pergunta, né? O quanto tá sendo interessante a gente enxergar a medicina não mais como uma parte isolada, e sim o ser humano como um todo, né? Porque, e eu vou te explicar o porquê. Eu passei por uma situação, e eu tenho certeza que quem nos assiste passa por isso, e eu já vi muitos relatos dos seus pacientes sobre isso, e às vezes tem alguma situação que você quer resolver, e simplesmente você tenta resolver de diversas formas e você não consegue ter a solução para aquilo. Então, no meu caso, né, eu e minha esposa passamos por uma fase que queríamos ter filhos. Aí, ela fazia todos os exames, normal, eu também, tudo normal, e começava a falar, peraí, mas por que não acontece? Sendo que está tudo bem. Até um dia que a gente encontrou um profissional que começou a olhar a gente como um todo e não mais como uma parte, né? E aí, simplesmente, quando foi fazer análises mais completas, falou, não, peraí, mas o seu corpo está descompensado nisso, que precisa equilibrar esses fatores para a coisa acontecer. Foi tão efetivo que vieram gêmeos. Parabéns! Tão efetivo que foi, né? Então, o quanto é importante também dentro da medicina, né, os profissionais terem essa visão de buscar também não só o sintoma, né, essa causa raiz, por quê, né? Vamos investigar o que está acontecendo e vamos ver aonde que a gente realmente pode ajudar. No Brasil, na faculdade de medicina, a gente aprende a tratar doença. A gente não aprende a tratar paciente. Eu acho que a grande explicação está nisso. E aí, quando chega um paciente com sintoma, a gente olha para o sintoma e não olha para o paciente. E eu fiz muito isso, né? E eu vivi muito disso.
A partir do momento que eu passei a ver o paciente como um paciente, como um todo, tudo isso se transformou, que foi quando a nutrologia entrou na minha vida. A nutrologia nada mais é do que uma ciência dentro da medicina que vê o paciente como um todo. Eu acredito que há muitos anos atrás, quando foram dividir, né, a cardiologia, a ginecologia, a gastrologia, sei lá, né? Quando foi dividir o paciente em especialidades, esqueceram de olhar tudo, que é o que realmente importa, né? Porque toda a raiz de problemas no nosso corpo está na inflamação. Exato. E ninguém quer tratar a inflamação. Todo mundo fica jogando a inflamação um pro outro. Cada especialidade joga um. Aqui não tem problema, ó, aqui também não, aqui também não. E quem é a nutrologia? A nutrologia é a especialização dentro da medicina que pega esse paciente que tá todo mundo falando, aqui não. Por quê? Porque a nutrologia ela tem uma visão diferente, um olhar diferente nos exames. Então a gente olha aqueles exames de uma forma totalmente diferente do que a gente aprendeu a ver na faculdade. Porque na faculdade a gente olha para aqueles exames para um paciente doente e não para um paciente saudável. Então, por isso que os valores de referência dos exames laboratoriais, eles não estão de acordo ali para um paciente, por exemplo, que está com uma inflamação crônica. Sim. Que é geralmente o que a gente trata dentro do consultório na nutrologia. E a gente sabe hoje que as doenças que mais matam, né, que são as doenças cardiovasculares, derrame, infarto, câncer, a base dela está na inflamação crônica. E se a gente não tratar o paciente, futuramente ele vai desenvolver essas doenças de base. Então, a nutrologia é a grande especialidade para tratar isso todo, né? E para ver o paciente de uma forma única e especial, que é o paciente como um todo. Porque você realmente individualiza, né? Aqueles parâmetros de você categorizar, ele já deixa de existir. É totalmente o que eu sempre falo para as minhas pacientes dentro do consultório. Gente, eu não tenho receita de bolo. Aqui cada paciente é uma. Tem paciente que aguenta comer mais, tem paciente que aguenta comer menos, tem paciente que vai precisar de vitamina mais alta do que um outro paciente, porque tem uma demanda maior. E por isso também que eu fui estudar a epigenética. Por quê? Nós não estamos reféns da nossa genética, né? Isso já ficou para trás. Nós estamos reféns da nossa epigenética. O que é isso? O ambiente que eu sou colocado. Como eu estou dormindo? Do que eu estou me alimentando? Como o meu intestino está funcionando? Como que está a rotina, né? Eu tenho um bom horário de sono, eu tenho uma boa qualidade de sono, eu pratico atividade física, porque isso sim vai moldar quem eu sou. E vai fazer ou não eu desenvolver doenças, como por exemplo o Alzheimer, né? Então eu fui estudar a reprogramação epigenética exatamente para individualizar o tratamento. Por exemplo, hoje se você pega um teste genético, uma das análises que a gente faz dentro do teste genético é ver a metabolização de vitaminas. Então, tem pacientes que têm demandas maiores, né? Tem mutações, né? Que a gente fala polimorfismos de genes que faz com que o paciente tenha maior demanda, por exemplo, de vitamina B12, de vitamina D, de vitamina A. E aí eu consigo personalizar, individualizar realmente aquele paciente e dar os nutrientes necessários que são os que são essenciais para aquele paciente. E como profissional de saúde, eu falo porque eu também atuo na área da saúde, né? Como você vê a falta de informação da população para quando tem um problema saber buscar o caminho adequado para solucionar? Olha, isso é bem desafiador, né? Vamos dizer assim, para não falar que é difícil, né? Mas eu acredito que hoje as redes sociais estão ajudando muito a gente com isso, né? Para informar o paciente de que existem diversos tratamentos, né? Ontem, por exemplo, eu recebi uma paciente dentro do meu consultório que ela falou assim, doutora Laís, eu tô cansada de rodar em médico, ela tem endometriose, é a doença de base dela. Eu tô cansada de rodar em médico e a única solução que eles me propõem é pílula e cirurgia. Aí eu encontrei o seu Instagram que fala outras coisas, que fala que eu preciso comer melhor, que fala que eu preciso dormir bem, que eu preciso tratar meu intestino. Nenhum médico que eu passei me falou isso. Todos falaram que eu preciso usar pílula. Então eu vejo a rede social, né? Então o Instagram, o TikTok, o YouTube, podcasts, como uma grande revolução no mercado para levar informação para a população que não tem, né? E ao mesmo tempo tem o perigo da desinformação. Exatamente. Aí tem que avaliar, né? Quem vocês estão seguindo. Exatamente. E
pensando no seguinte, hoje as pessoas estão cada vez mais tendo acesso às informações, né? E estão conseguindo entender a importância de tudo que for fazer, realmente tem que passar por um especialista, justamente para fazer uma análise mais individualizada. E mesmo com tanta informação, por que as pessoas ainda querem as soluções mágicas e simples, né? Tipo assim, eu conheço uma amiga que tomou tal vitamina, isso fez bem, então eu vou tomar também, né? Então, por que que a gente ainda reluta, né, em querer saber de nós? A gente sempre olha pra grama do vizinho, vê que tá verde lá e fala, eu vou seguir o mesmo caminho, ao invés de buscar, né, o melhor caminho para si próprio. Ué, porque a gente vive num mundo imediatista. Mas não é um pouco de medo, tipo assim, de eu ir num médico e descobrir coisas que eu não gostaria, ouvir coisas, ou ter que fazer coisas que eu não gostaria? Pode ter relação com crenças, né? Crenças incapacitantes ali de medo, de não querer se tratar, de sabotagem. Pode estar relacionado a isso também. Mas eu acredito muito que a gente está num mundo muito imediatista, que a gente quer soluções rápidas, mágicas, que aconteçam de um dia para o outro, né? Porque tudo na nossa vida tem que ser assim, né? Inclusive a saúde. Só que é o que eu falo, quando o paciente entra na minha frente, a primeira pergunta que eu faço para ele é o seguinte: você está disposto a largar aquilo que te fez mal? Porque você demorou X anos, que é a idade do paciente, para chegar aqui nesse estado na minha frente. Eu não vou entregar resultado em uma consulta. Porque não é assim que funciona. Você demorou 30 anos, pelo menos, para chegar aqui inflamado, com o intestino irregular, com os hormônios todos bagunçados, e leva-se um tempo para o corpo adaptar aquela nova informação que a gente está dando para o corpo. Só que como a gente vive num mundo imediatista, a gente quer o resultado para ontem, né? Quer o resultado com uma prescrição. E outra coisa, né? A saúde, num geral, foi muito desvalorizada. Por quê? Você tá com diarreia, você ganha um remédio para diarreia. Você tá com pressão alta, você ganha um remédio para pressão alta. Você tá com dor de cabeça, você ganha um remédio para dor de cabeça. É cultural o problema. Exato. Por quê? Porque acostumou tratar a doença e não a saúde. E agora tá tendo essa inversão. Então, cada vez mais a gente vê o mundo, né, se transformando na questão de saúde, de wellness, de bem-estar, né? E isso é muito bonito de se ver. Sim, porque inclusive já passou o faturamento da indústria farmacêutica. Exato, né? Por quê? Porque cada vez mais a gente tem que se sentir melhor com o nosso corpo, com aquilo que a gente é. E o ser humano tá voltando, né? Tá caminhando para essa direção novamente, de tratar a saúde, não a doença. Exato. Né? E o quanto a tecnologia também tem ajudado a medicina a trazer resultados mais efetivos também com esse tipo de pensamento. Porque se você pensar talvez com a tecnologia que a gente tinha há 15, 20 anos atrás, daria para já fazer esse tipo de trabalho mais individualizado? De entender o ser humano como um todo, existir informação, pesquisas e tecnologia suficiente hoje para trazer o mesmo tipo de tratamento que é feito hoje? Eu acredito que tudo na vida leva-se um tempo para ser construído, né? As tecnologias que a gente tem hoje, há 10 anos atrás a gente não tinha algumas delas, né? Ou talvez estava no desconhecimento, né? Só que conforme foram passando os anos e a gente vê hoje, né, o quanto a tecnologia pode ser usada a favor do paciente. Por exemplo, lá na clínica a gente tem uma maca que se chama Zero Body. Você já viu? Não. Zero Body é uma maca que você deita com roupa mesmo e parece que você está flutuando e durante 15 minutos você escuta uma meditação deitada com essa impressão de estar flutuando e aí você consegue reduzir o estresse. A gente também tem, por exemplo, esteiras, né, como aquela esteira que tem vácuo, né? Você já viu essa esteira? Não. É super tecnológica, né? Então, é uma esteira que tem vácuo e tem infravermelho. Então, reduz o lipedema, por exemplo. Você queima 1.500 calorias em 30 minutos. Então, é super usada em favor do paciente. Ontem mesmo uma paciente minha muito querida trouxe um pulseto, que é um estimulador do nervo vago, né? Então vai ajudar no intestino, redução de estresse. Então tudo isso pode ser usado aí no nosso tratamento e em busca sempre de melhoria. Mas é uma coisa que eu sempre falo pro meu paciente, Cláudio, eu falo assim, a gente fica buscando no externo muitas vezes uma coisa que tá no interno.
Por exemplo, esse estresse que a gente às vezes sente, né? Por exemplo, sou um pouco estressada, né? Eu tô sempre ansiosa, corrida. Mas isso vem da minha criança. Talvez quando eu era muito criança, e aí eu tenho que fuçar lá na minha história, né? Conversar com os meus pais, entender o ambiente familiar que eu vivia, né? Que fez com que eu fosse muito estressada e eu continuo com esse estresse. Então as respostas, na verdade, sempre estão dentro da gente e nunca no externo. Só que o externo ele pode vir ao nosso favor para nos ajudar, né? Aí que é o desafio, né? Porque é muito Com mais fácil colocar, certeza, com atribuir certeza. ao fator externo do que olhar para si próprio. É muito difícil, né? É muito desafiador a gente olhar pra gente mesmo, né? Muito mesmo. Mas é onde está a resposta para tudo. Por quê? Porque tudo que está dentro é como que está fora. Então, às vezes, essas máquinas, né, a tecnologia, quando a gente começa a usar, a gente começa a olhar para dentro, porque a mudança de autoimagem, ela é fundamental. Porque quando eu começo a mudar o externo, mudanças internas também estão acontecendo. E é muito bacana esse processo. E esse é um dos pilares do meu tratamento. Porque o emocional é onde está a raiz, a causa raiz de tudo, né? Hoje ainda, antes de vir para cá, eu estava conversando com uma paciente que ela tem endometriose. E geralmente, mulheres que têm endometriose são mulheres que não sabem falar não. E a endometriose causa muita dor, né? Dor pélvica, dor na lombar, né? E o que o corpo tá querendo dizer com isso? O corpo tá querendo dizer, olha, tô aqui, me enxerga, me enxerga. Por quê? Porque a pessoa, ela fala tanto sim pro outro e tanto não pra si mesmo, não sabe colocar nem limite, às vezes, em alguma coisa que entra pela boca, sabe? Então, o corpo fala. E não tem vai como. O sapo, né? Exatamente. Vai... Não só o sapo, vai incluindo o glúten, o leite, o açúcar, né? E tudo, né? E aí essa paciente não consegue colocar limite. E aí quando ela não coloca limite, o corpo cria dor, né? É o mecanismo do corpo falar que ele tá ali. É difícil, às vezes, a gente observar esses sinais do corpo, né? Com certeza. Porque a gente tem que observar a gente mesmo. A gente tá tão acostumado a cuidar do outro, fazer pelo outro, né? Mas eu tenho sempre uma frase assim que eu sempre falo: a pessoa mais importante da sua vida é você mesmo. Se você não se ama, quem vai te amar? Deus deixou um mandamento, né? Amai ao outro como você ama a você mesmo. Então, quando a gente não tem amor próprio, como a gente quer entregar amor pro outro? Só que a gente foi acostumado a mais dar do que receber. Mas é engraçado que se você olhar pelo aspecto material, as pessoas pensam em si primeiro, né? Muitas vezes. Agora, quando é no emocional, parece que isso muda, né? É engraçado. O ser humano, ele tem algumas coisas engraçadas. Ele não se coloca em primeiro plano, né? Não coloca. E quando ele começa a se colocar em primeiro lugar, a vida vai ficando muito abundante. E às vezes tá aí o medo do ser humano, né? Talvez a gente tenha medo dessa abundância. E quando eu falo de abundância, eu não tô me referindo só a dinheiro. Eu tô me referindo à saúde, a ter uma melhor profissão, a ter um melhor relacionamento. Essa crença, né, de escassez, né? Que um dia eu vou morrer, um dia eu vou ficar doente, velho, a gente vai envelhecendo, as coisas vão piorando. A gente já cresce ouvindo essas coisas também. Sabe o que eu acho um absurdo? Por exemplo, todo mundo fala assim, você tem que ter uma reserva de emergência no banco. Eu não quero reserva de emergência, não, porque reserva de emergência eu vou ficar doente. Eu quero reserva para eu viajar de primeira classe. Essa é boa. É verdade, porque se eu penso na minha cabeça que eu tenho que ter uma reserva de emergência no banco, porque alguma coisa vai acontecer comigo... Você já tá chamando o problema, Exato! Né? Inconscientemente eu tô criando problema. Então eu quero uma reserva para eu viajar de primeira classe, para eu poder comprar as coisas que eu quero, para eu poder ter conforto, né? Porque é muito importante, né? Para eu poder atender bem o meu paciente, ter uma clínica excepcional, é para isso que eu quero, né? Exatamente. Bom, a gente vai fazer um pequeno intervalo comercial e já voltamos com esse bate-papo incrível com a doutora Laís Moreira. Até já! Quero agradecer aos nossos patrocinadores, ao Espaço da Audição, também empresa de aparelhos auditivos, o aparelho auditivo mais vendido do Brasil. A PKT Studio, aqui do Shopping Parque da cidade. Brunticiative, uma agência de marketing que vai cuidar de todo o marketing da sua empresa. Bom, voltamos aqui com a entrevista com a doutora Laís Moreira, ginecologista, nutróloga também, que está nos dando uma aula aqui de saúde e bem-estar. Bom, vamos lá, doutora Laís. Hoje, qual é o perfil das pessoas que te procuram? Elas procuram para querer resolver exatamente o quê? Hoje, a maioria das pacientes que eu recebo no meu consultório são pacientes na menopausa,
né, ou perimenopausa, aquela mulher 40 a mais ali que começa a sentir algumas coisas diferentes e muitas vezes não são diagnosticadas por exames ditos normais. Pacientes com endometriose e também HPV. Então, eu atendo mulheres entre 35 e 45 anos ali, a grande maioria, e elas querem resolver esses problemas. A gente tem um público no nosso podcast bastante predominante feminino e mais ou menos nessa faixa etária. Então, vamos explorar bastante vocês aqui. podem aparecer no meu consultório, hein? Eu acho que uma das maiores preocupações que eu vejo assim é a questão da menopausa. Né? Existe muitas... A mulher se sente insegura na hora que está chegando esse momento, que falam que é ali a idade da luz, 40 ali, que tudo vai mudando, né? E uma coisa que me chamou muito a atenção em alguns conteúdos que você faz é que os sintomas, eles aparecem com uma antecedência muito grande e muitas vezes são ignorados, né? Justamente pela questão desse tempo muito longo que ele começa a aparecer. E aí você não começa a associar isso a uma questão de, como chama? Pré-menopausa? Perimenopausa, né? Então eu queria que você falasse um pouquinho sobre quais são esses sintomas, quanto tempo mais ou menos antes e como orientar as pessoas que estão nos assistindo, que vão se identificar com isso, desde já procurando ajuda, como é que isso pode suavizar ali na frente. Então vamos lá, quando a gente tem 10 anos de idade, 9 anos, a gente recebe uma visita da mãe, da avó, da tia, explicando que a gente vai ficar menstruada, que o nosso corpo vai mudar, que a gente vai ficar mocinha, o que vai acontecer. Mas quando a gente faz 40 anos, ninguém senta para conversar com a gente quando a gente vai parar de menstruar. E assim, a culpa, né, disso não acontecer é a falta de informação. Talvez a nossa mãe, a nossa avó, a nossa tia não teve a informação que a gente está recebendo agora, né? Esse tabu da perimenopausa e da menopausa tá sendo discutido esse ano, né? E de 2, 3 anos para cá. Esse ano que o FDA, né, que é a Federação Americana, tirou da lista de proibidos a reposição hormonal, né? Então, a reposição hormonal era visto como algo muito ruim para a mulher. E ainda tem muitos médicos, inclusive, com essa visão, né? E por isso, essas mulheres demoraram para começar a reposição hormonal. Mas, graças a Deus, isso acabou esse ano. Mas tinha muita contraindicação também. Então, exatamente por isso. Mas eu vou te explicar por quê. Alguns anos atrás, foi feito um estudo com hormônios sintéticos e não com hormônios bioidênticos. O que são hormônios bioidênticos? São hormônios iguaizinhos ao que a gente fabrica no nosso corpo. Quando fizeram esses estudos de fazer reposição hormonal com hormônios sintéticos, isso aumentou o risco de câncer, né? E aí, a reposição hormonal foi colocada como não pode ser feita. E aí passou-se a fazer reposição com hormônios bioidênticos. E aí, nessa nova fase com reposição bioidêntico, viu o tanto de benefício que a mulher pode ter. Então, é discutido prevenção de Alzheimer. Então, uma mulher, quando ela começa a reposição hormonal na fase certa, ela pode prevenir o Alzheimer, né? Prevenção de gordura visceral. A gordura visceral, que é essa gordura que a gente acumula na barriga, ela está totalmente direcionada com a saúde do nosso coração. Então, quanto mais gordurinha na barriga a gente tem, mais a gente tem risco de infartar. Então, o hormônio, ele previne de a gente não ter essa gordura visceral. Além disso, prevenção de osteoporose. Sabe aquela velhinha que quebrou o osso? Sim. É bem clássica essa. Por quê? Osteoporose, não fez reposição hormonal. Então, olha quantos benefícios a gente deixou de entregar para as nossas mães, para as nossas avós, para as nossas bisavós, por causa de um estudo mal orientado naquela época. Então, esses sinais da menopausa, né, que a gente estava citando aqui, eles começam a acontecer 10 anos antes da mulher entrar na menopausa. É esperado que a mulher entre na menopausa mais ou menos entre 45 e 55 anos. Então, por exemplo, tem mulher com 35 anos sentindo sintomas de perimenopausa, que podem ser, tem mais de 103 sintomas descritos. Nossa. Mas eu vou falar os principais. Depressão, então a mulher começa a se sentir triste,
abandonada, se sentindo meio confusa, perda de memória, pode acontecer também aqueles calorões que são clássicos, alteração do sono, então começa a acordar ali 3, 4 horas da manhã achando que tá falando com o espírito, né? Que eles falam que é a hora que o espírito volta pro corpo, né? E aí a mulher começa a achar que ela é espiritualista ali, é verdade mesmo, ela chega, doutora, eu acho que eu trabalhei, né? Eu acho que eu trabalhei de noite. Mas, por isso que eu acordei cansada, né? por isso que eu acordei cansada, né? Eu trabalhei de noite, não que eu não acredite nisso, né? Eu acredito, mas nessa fase é bom a gente olhar para o hormônio, né? Além disso, pode ter alterações intestinais, queda de cabelo, então uma série de coisas ali pode acontecer, alterações menstruais. Então, todo mundo fala do fluxo, né? Tem mulher que começa a menstruar muito, mas, por exemplo, se era uma mulher que menstruava 5 dias, passou a menstruar 7, ou menstruava 7, passou a menstruar 3, já é uma alteração menstrual também. Então, a gente tem que ficar atenta aí nesses sinais que podem acontecer. Isso tudo torna mais complexo, porque assim, porque tem a questão da reposição hormonal, mas só isso não adianta. Precisa ter uma boa alimentação, um bom sono, né? Agora vem uma pergunta de quem trabalha com mulheres praticamente há 27 anos como eu, né? Meu segmento também de atuação é praticamente todo feminino, então eu vejo os desafios da mulher nessa arte de vencer por N aspectos, por questão de machismo, preconceitos e tudo, né? Mas a mulher, ela também, ela tem esses aspectos que também mexem bastante, a questão do hormônio, da menopausa e tudo mais, né? Como a mulher, nessa faixa etária, que normalmente ela tem filhos pequenos também e tal, como que ela consegue equilibrar sono, alimentação, trabalho, filhos, essa vida corrida, né? Como que existe uma solução assim para ajudar essas mulheres super heroínas a ter que fazer diversas coisas ao mesmo tempo e que muitas vezes ela deixa de cuidar dela mesma? Porque é difícil, né? Porque tá ok, eu vou lá, faço a reposição hormonal, mas será que ela consegue controlar bem as outras variáveis? Ter tempo de fazer exercício, de dormir bem? A minha equipe, o que a minha equipe faz? A minha equipe treina essas mulheres, né? Então a gente fica ali diariamente conversando com essas mulheres para ajustar uma coisa de cada vez, porque não adianta a gente querer ajustar tudo. Por exemplo, tem mulheres que acordam de noite porque o bebê acorda de noite, porque a criança ali de 4 anos acorda de noite. Então a gente vai ajustar primeiro a alimentação, de repente. Que é um fator mais palpável naquele momento. A ideia, no geral, é você ajustar a rotina da paciente. Como? Vai depender, né? Vai depender do momento daquela paciente, o que ela tá vivendo. E aí a gente vai ajustando um pilar por vez. Por exemplo, eu trabalho com 6 pilares. Sono, alimentação, intestino, gerenciamento de estresse, emoções e hormônios. Eu só reponho hormônio depois que a base tá perfeita. Entendi. Porque senão a mulher não vai colher os benefícios da reposição hormonal. E se você não ajusta a base, o intestino te atrapalha a fazer a reposição hormonal, por exemplo. Você vai causar mais mal do que bem para a paciente. Então, na perimenopausa e na menopausa, ou a mulher ela transforma a vida dela para o resto da vida, ou ela vai se perder no envelhecimento. Eu falo para meu paciente isso, eu falo, você quer transformar a sua vida para sempre, ou você quer se perder no envelhecimento? Então, ela fala, eu quero transformar minha vida para sempre. Então, vamos ajustar os pilares. E aí a gente começa a ajustar cada pilar. Por exemplo, eu tô com uma paciente agora, ela chegou para mim terça-feira. É uma nutricionista que tá com 52 anos e tava fazendo reposição hormonal, já comia bem, porque ela é nutricionista, mas estava com o intestino inflamado, o sono totalmente irregular, né? A atividade física ali totalmente desajustada, osteoporose, né, com 52 anos, né, então podia ter feito essa reposição antes, né, começou a ter 1 ano, mas só fizeram reposição, não ajustou a base, né, por mais que ela fosse nutricionista e comesse bem, não estava com todo o resto, então ela não tá colhendo os benefícios da reposição, né? Então é isso que a gente tem que ter em mente, né, transformar a vida e também fazer a reposição hormonal. Quais são os principais mitos que você ouve a respeito desse tema? Reposição hormonal dá câncer. Não é verdade. Não é verdade. Muito pelo contrário. Previne câncer, né?
A reposição hormonal não ajuda em nada. Nossa, eu não tô vendo benefício. Ah, se você não tá vendo benefício, pode olhar pra base, porque a base não tá sendo bem feita. E mexe bastante com o emocional também, a reposição hormonal? Ajuda, né? Porque muitas mulheres chegam ou muito depressivas ou muito ansiosas. Então, são esses dois tipos de pacientes que chegam no consultório. Ou elas estão extremamente depressivas, com o humor totalmente alterado, choram e etc. Ou elas estão extremamente ansiosas. E aí que a gente tem que fazer? Ajusta a base e faz a reposição hormonal. E aí, quando a gente faz isso, a mulher, ela vira outra pessoa. Elas geralmente falam assim, nossa, doutor, eu voltei a olhar no espelho e voltei a me reconhecer. Porque eu não estava me reconhecendo mais. Inclusive, eu achava que eu não amava nem meu marido mais. Aí é o ponto que ia chegar. A doutora Laís Moreira, que tem uma outra profissão, que ela resgata casamento, tá? Ela vai explicar essa história, porque existe uma estatística que as pessoas divorciam mais entre os 45 e 55 anos. Isso mesmo. E se você se identifica com isso, procura a doutora Laís, que ela vai resgatar o seu casamento. Explica pra gente. Por causa da reposição hormonal, né? Nessa fase, a mulher, ela começa a ter muita flutuação hormonal. Então, hora ela tá rica de hormônio, ela tem vontade de ter relação, por exemplo. Hora ela tá pobre de hormônio. Hora ela tá rica de hormônio, hora ela tá pobre de hormônio. E essa flutuação hormonal, nem ela mesma entende. E ela vai colocando a culpa na rotina, vai colocando a culpa no marido, que o marido não ajuda, que o marido não faz isso. Mas, na verdade, é uma insatisfação interna relacionada à parte hormonal. E é muito importante, você que é marido, né? Ter esse cuidado com a sua mulher, né? E buscar entendê-la nessa fase. E fazer com que essa mulher busque ajuda, né? Não é porque ela não te ama mais, né? Não é porque ela perdeu o desejo por você. É realmente porque ela tá precisando de ajuda e ela tá passando por uma flutuação hormonal muito grande e ainda tendo que dar conta de tudo. Tendo que dar conta do trabalho, da casa, dos filhos, de você, marido, né? Entre outras coisas e preocupações que acontecem aí na vida de cada uma dessas mulheres, né? Sem dúvida nenhuma, né? E eu queria também entender a respeito da importância do intestino, que falam que é o nosso segundo coração, né? É o nosso segundo cérebro. É cérebro, isso. Perdão. E qual que é a importância? Porque eu acho que poucas pessoas sabem da importância disso, né? Então, é no intestino que moram as bactérias que ajudam o nosso corpo, né, de forma geral. Se o nosso intestino está inflamado, o nosso corpo inteiro está inflamado. Por quê? Porque o intestino é um dos órgãos mais vascularizados, então é onde passa mais sangue. Conforme aquele intestino ele vai se inflamando, a parede daquele intestino vai ficando toda irregular, o sangue também vai vindo nessa inflamação, nessa consequência. E o nosso corpo passa a não limpar mais. E aí que começa a bagunça da inflamação crônica. Além do que, o intestino, ele se conecta diretamente com o cérebro através de um nervo, que é o nervo vago, que é o maior nervo do nosso corpo. Então, se eu tenho um intestino inflamado, eu tenho um nervo inflamado, eu tenho um cérebro inflamado, né? Então, eu não consigo dormir, eu não consigo me sentir feliz, eu começo a achar que eu tô depressiva, né? E, por exemplo, quando eu tive a depressão, eu tava com muitos sintomas intestinais. Eu tinha barriga inchada, gases, vontade de arrotar, um refluxo, que Deus me livre. E aí, conforme eu fui tratando o meu intestino e recuperando a parede do intestino, eu voltei a produzir a serotonina e a dopamina que o remédio antes me ajudava a manter ali na fenda, né? Pra eu poder me sentir feliz, bem, alegre, enfim. Então, o intestino, eu falo que ele é o nosso primeiro cérebro, né? Eu gosto de falar isso, porque o intestino é o principal órgão do nosso corpo, né? Ele está relacionado com o cérebro, com a vagina, com o coração, com o sangue. Por exemplo, mulheres que têm corrimento de repetição, que é outra coisa que eu atendo bastante, tá totalmente direcionado para o intestino, porque as bactérias bagunçadas dentro do intestino fazem as bactérias da vagina ali estarem bagunçadas, fazem ter mais fungos, candidíase e assim por diante, sabe? E qual que é a idade ideal para a mulher começar a já fazer já algum tipo de situação ali, se preocupar com essa questão dos hormônios, de ter um estilo de vida mais adequado? Apesar que a alimentação e exercício físico não tem muita idade, né? Mas ter essas preocupações complementares, né? De cuidar mais do sono, do estresse, né? Fazer esse gerenciamento para que não chegue, como deve acontecer muito no consultório, que não é
tanto a prevenção, as pessoas ali já vêm com um problema. É um problema não tão grave quanto aquele cirúrgico, mas o problema ele já existe, né? Mas para que realmente seja uma prevenção efetiva. Eu acho que a grande informação que eu quero deixar aqui hoje é a seguinte: procure o médico saudável, porque se melhorar, melhora. Né? É verdade. Então, procure o médico enquanto você ainda está saudável. Porque se você melhorar, você só vai melhorar. Não tem como piorar. Esse negócio de se melhorar. Como que é o normal? O jargão normal? Se melhorar, estraga? Se melhorar, estraga. Isso daí não existe, tá vendo? Que eu nem lembro, né? Então, é assim: se melhorar, melhora. Então, procure o médico enquanto você está saudável. Porque você só vai melhorar, você só vai ter a ganhar com isso. Você vai ganhar performance, foco, energia. E o médico, quando bem capacitado, ele vai saber te orientar ali a melhor maneira e a maneira mais elevada possível de melhorar tudo na sua vida. Porque sempre tem o que a gente melhorar, em todas as áreas. Isso te motivou também a criar um e-book com receitas? Sim. Fala um pouquinho. Então, eu criei um e-book, né, com receitas saudáveis ali, sem glúten, sem leite, sem açúcar. Esse e-book foi pensando, né, nessas inflamações. A gente é da geração do McDonald's, da Coca-Cola, da batata frita, né? Então, o nosso intestino tá muito bagunçado por conta dessas alimentações, né? Que a gente levava de lanchinho pra escola, Ana Maria, essas coisas, fandangos. Quem não se identificar, quer dizer, devo estar velha, né? Pode ser que as crianças não... de hoje em dia tá diferente. Eu criei esse e-book pensando em comer saudável, né? E mostrar para as pessoas como é fácil a gente se alimentar sem glúten, sem leite e açúcar. Porque existe um preconceito no qual as pessoas falam assim: nossa, comer sem glúten é caro. Caro o quê? Comer arroz e feijão é caro? Não é? Quer dizer, hoje tá caro, né? Tudo no mercado tá caro. Mas eu quero mostrar através desse e-book para as pessoas o quanto que é simples comer sem glúten e que existem sim substituições que cabem no bolso de todo mundo. Então essa foi a ideia principal desse e-book que eu criei. Porque existe esse mito de ser caro, né, difícil, então é simplificar o processo. Não, olha só, arroz, feijão, carne, frango, peixe não tem glúten, gente, né? Então, as pessoas estão pensando em outras coisas, que aí encarece um pouco o processo. Ah, vou fazer uma coxinha sem glúten. Talvez até fica fácil, porque dá pra fazer com farinha de arroz, né? E farinha de arroz é super barato. Então, é um mito, né? São crenças de consciente coletivo, né? Que foi colocado na cabeça das pessoas. Para as pessoas não pararem de consumir o glúten, que é a maioria das coisas que a gente tem de industrializado. Então, pensa, esses junk foods, todos têm glúten. Todos têm derivados de leite, todos têm açúcar. Então, as pessoas não querem, né, que a gente deixe de comer essas coisas. Você acha que o McDonald's quer que a gente pare de comer McDonald's? É claro que não. Mas eu acho que esses mitos, nem sei se é tão mito, porque eu acho que as pessoas sabem a realidade. Eu acho que falta força de vontade para se mudar hábitos. Pode ser também. Porque assim, todo mundo sabe que o McDonald's faz mal, mas todo mundo vai lá e come. Eu falo assim, né? A exceção não é regra. Não é porque a gente comer McDonald's uma vez no ano que a gente vai estar fazendo mal. Eu não como tem mais de 10, eu acho. Mas por uma escolha minha. Porque me faz mal. Eu não vou ficar colocando no meu corpo aquilo que me faz mal. Sim. Né? Se eu corto um relacionamento que me faz mal, por que eu não vou cortar comida que me faz mal? Não tem nenhum sentido, né? Então eu vou muito e eu ensino muito para as minhas pacientes a elas se auto-observarem. E é muito engraçado, porque todas as pacientes que chegam pra mim, no começo eu falo, a gente vai restringir um pouco a alimentação, 30 dias. Aí elas começam a ver, nossa, tô com energia, tô com foco, tô com disposição, tô muito melhor e tal. Aí elas falam, ai, doutora, eu tô com vontade de comer um pãozinho francês. Eu não proíbo não, eu falo, vai lá, come. Aí elas se sentem mal, a barriga fica estufada, fala, nossa, doutora, eu tô com a barriga estufada. Ué, você comeu glúten. E aí, você tá disposta a largar aquilo que te faz mal? E aí, a pessoa por natureza ali de ver, nossa, isso não me faz bem, realmente, eu não quero. E aí ela vai aprendendo. Mas a sensação do prazer muitas vezes não é mais forte. Quando as pacientes começam a ganhar consciência de si, não. É muito engraçado isso. Eu vejo muito isso acontecer dentro do meu consultório. Mas ali não é porque já chegou no ápice, assim, que eu preciso resolver, eu quero resolver.
mas isso passou por um processo de amadurecimento, porque daí quando a pessoa está no consultório, novamente, ela não está ainda no processo preventivo total do negócio, ela já está no processo de incômodo. Né? E talvez esse incômodo seja um gatilho para essa virada isso com de chave. certeza. A doença serviu de algo para ela, né? Então, geralmente quando as minhas pacientes elas chegam no consultório, elas chegam naquela, não aguento mais. Eu já fui em 8 médicos, ninguém resolveu o meu problema. Eu vim aqui porque você é minha última esperança. E aí eu falo, ó, a gente vai fazer isso, isso e isso. E aí a gente começa a dar consciência para o paciente. Então, o que a minha equipe e eu fazemos? A gente vai entregando consciências, dia após dia. Então, a gente dá consciência da alimentação, no primeiro momento. E aí, ela vai começando a se auto-observar. E a gente vai chamando atenção para isso, propositalmente. Falei, e aí, como que tá hoje? Como é que tá a barriga? Aí ela, nossa, doutora, aquela barriguinha inchada que eu tinha, melhorou. Antes eu sentia azia 3 vezes na semana, agora eu não tenho mais nenhuma. Em uma semana eu já melhorei. E aí ela começa a se auto-observar. E quando a pessoa começa a se auto-observar... ela vê o resultado, é caminho sem volta. Né? Exatamente. Não tem o que faça a paciente voltar para o mesmo lugar. É difícil, às vezes, gerenciar essa expectativa, né? De resolver o problema de 10 anos em uma hora. Ah, mas né? eu já aviso. Eu falo, ó, não vem esperando que eu não vou resolver seu problema com uma consulta. Aqui a gente faz plano de tratamento. Você vai passar um tempo comigo, 3 meses, 6 meses, 1 ano. Aí vai depender, né? Vai depender da gravidade do seu caso. Por exemplo, ontem chegou uma paciente pra mim que ela precisa eliminar 32 quilos. Não é um processo tão fácil. Essa paciente vai ficar pelo menos 1 ano em tratamento. Porque obesidade a gente tem que tratar, não tem cura, tem remissão. Aí daí tem gente que é o atalho, que vou pra bariátrica, por exemplo. Olha, Cláudio, atalho não é comigo. Não, nem é o melhor caminho, o próprio nome diz, é um atalho, né? Aí eu sempre explico assim, sabe? Aqui a gente vai fazer dessa forma, concorda? Concorda. Ah, não porque quero não fazer é saudável, desse jeito. né? Não. Radicalizar, eu acho que tudo é um processo, Não. né? Inclusive pacientes com bariátricas hoje a gente vê o quanto que sofre, né, de síndrome desabsortiva, não tem ferro adequadamente, não conseguem absorver nutrientes, estão cansadas. Eu atendo muitas pacientes que já passaram por bariátrica e chegam com muito cansaço, muitos sintomas dentro do meu consultório também. E o semblante é de pessoas, assim, mas parece que a pessoa acaba um pouco, né, o semblante dela, assim. Porque não consegue mais absorver nutrientes, né? E não é orientada corretamente, né? Por exemplo, um paciente que já fez cirurgia bariátrica é um paciente que tem que fazer nutrientes através de terapia injetável. Não adianta você dar pela boca, o paciente não vai absorver. Aí eles saem dos consultórios com um polivitamínico, achando que vai resolver a vida. Não vai resolver. Não vai resolver. E o que mudou, por exemplo, o tratamento quando você lida com pessoas veganas? Olha, vegano é um paciente difícil de tratar. Vou te explicar por quê. Por causa do intestino. Porque assim, os pacientes geralmente que são veganos, eles chegam com bactérias intestinais muito inflamatórias. E para tratar esse paciente é um pouco desafiador. Por quê? Porque tem toda a questão do veganismo atrás, né? Assim, porque o paciente não quer deixar de ser vegano e tá tudo bem, porque é sobre a crença do paciente, aquilo que ele acredita, só que é um paciente muito mais desafiador. Eu tenho uma paciente que ela, por questões, né, familiares, questões dela de sempre ser vegana a vida inteira e tal, ela não consegue melhorar a parte intestinal, mesmo tratando o sono, mesmo tratando a parte de crenças, porque tá ali na questão intestinal, e a paciente não consegue se resolver. E aumenta a probabilidade de sofrer um pouco mais nessa questão da menopausa ou não? Tem algum tipo de relação ou não? Em alguns pacientes, sim, né? A medicina não é uma ciência exata, sim, né? Mas, por exemplo, essa minha paciente em específico, a gente tem um desafio ali de tratar a questão intestinal. Essa paciente é uma grande candidata para sofrer de questões de menopausa. Por quê? Porque as bactérias inflamatórias dentro do intestino, elas reabsorvem
estrogênio, que é o grande hormônio ali, que é o principal hormônio ali da menopausa. Então, às vezes, quando a gente vai fazer uma reposição hormonal nessa paciente, esse estrogênio pode subir demais, pode ativar um foco de endometriose, por exemplo, né? Porque o que acontece no nosso corpo? Quando a gente está com o estrogênio muito alto no nosso corpo, esse estrogênio vai para o fígado. E o fígado faz tipo um xizinho nesse estrogênio. E aí esse estrogênio ele é encaminhado para o intestino. Quando chega no intestino, essas bactérias inflamatórias, eles produzem uma enzima que se chama beta-glucuronidase, bem difícil esse nome. E aí essa enzima é a enzima que desmarca esse xizinho que o fígado fez. E aí esse estrogênio entra para o sangue de novo. E aí numa dessas, a gente pode causar predominância estrogênica. E o que é predominância estrogênica? Que é esse aumento no sangue de estrogênio pode causar endometriose, mioma, pólipo. E isso serve tanto para a mulher na perimenopausa, como para a mulher na menacme, que é a mulher que menstrua. Então, essa é uma das principais causas, né, dessas doenças que as mulheres têm. Legal. A gente vai fazer mais um pequeno intervalo comercial e voltamos daqui a pouco com a continuação da entrevista com a doutora Laís Moreira. Até já. Fala pessoal, Diego da Eletrodeal. Nós, da Eletrodeal, somos referência no mercado de tecnologia, em automação, áudio e vídeo, home cinema, piso aquecido, aromatização, redes Wi-Fi, focado em trazer para o nosso cliente conforto, segurança, comodidade, ligado a uma experiência imersiva, fazendo assim com que ele tenha a melhor experiência. Oi pessoal, voltamos aqui com o seu podcast Arte de Vencer. Doutora Laís, eu queria tirar algumas dúvidas suas. Tem homem que te procura para ser tratado? Tem sim, porque olha que engraçado o que acontece. Os maridos das minhas pacientes começam a ver minhas pacientes muito bem. E aí eles falam, quero passar com a médica que você passa. E aí eles vêm se tratar comigo. Então eu trato homens também. É legal porque isso aconteceu como eu relatei, né? Uhum. E eu acompanhava a minha esposa na época de gestação também e tal. E chegou um momento que eu falei assim, doutor, me trata também, né? E aí o pessoal me olhava assim, que um homem tá fazendo uma clínica de ginecologista? É porque a gente é nutrólogo também, a gente sabe tratar, a gente aprendeu a tratar exato, o todo, né? Exato. E me explica uma coisa, você o tempo todo falou, nossa equipe, nossa equipe, nossa equipe. Quem é essa nossa equipe? Eu vou contar. Dentro da minha equipe, né, além da Laís, né, eu tenho nutricionistas e especialistas em saúde da mulher, né, então eu tenho alguns nutricionistas, no momento eu tenho 3 nutricionistas que trabalham comigo, eu tenho fisioterapeutas, que auxiliam as pacientes quando necessário, eu tenho toda a equipe ali de concierges que as minhas pacientes vão receber atenção, às vezes vai precisar remarcar alguma coisa, tem uma concierge exclusiva quando a paciente entra, tem toda a equipe de enfermagem que dá o suporte, por exemplo, quando esse paciente precisa receber uma terapia de reposição hormonal, tem educador físico dentro da minha equipe também, porque eu entendo que a saúde ela tem que ser vista globalmente, não adianta só a gente passar no médico, o nutricionista e o educador físico, não, é um todo, é um enfermeiro, muitas vezes é um fisioterapeuta, né, e às vezes vai vir outros profissionais da saúde também para poder cuidar dessa paciente. Sim, esse trabalho, eu acho que hoje em dia o trabalho multidisciplinar ele é fundamental e isso é interessante porque realmente dá todo o suporte necessário para o paciente engajar, porque se ele tiver que buscar coisas fora, o processo parece que se perde no meio do caminho e aí é mais difícil colher resultado. Exatamente. Se não tem esse engajamento. Antigamente, Cláudio, o que eu fazia? Eu atendia só como médica e aí o paciente podia buscar um nutricionista que ele quisesse, conforme ele queria. Só que eu comecei a perceber que o paciente que fazia isso, que não tratava, por exemplo, com um nutricionista que eu tinha contato, que eu conhecia e que seguia a mesma língua que eu, ele não tinha o mesmo resultado que aquele paciente que estava acompanhando com um nutricionista que eu confiava, por exemplo, dava certo, sabe? E aí eu fui criando essa equipe multidisciplinar para poder entregar cada vez mais resultado,
né? E o paciente sair beneficiado. Porque pensa só, você vai num médico, você sai com uma lista de suplemento. Aí você vai no nutricionista, você sai com outra lista de suplemento. Exato. E aí, o que você vai fazer? Exato. Você vai usar metade de um e metade de outro? Exato. Não faz nenhum sentido. Então, depois que eu comecei a acompanhar o meu paciente com uma equipe, eu vi o quanto é importante e o quanto a gente consegue entregar resultado mais rápido. Porque o projeto está alinhado, né? Exatamente. É a mesma linha de pensamento. Eu queria que você falasse também o que é a nova medicina germânica, na qual você utiliza como uma ferramenta de cura. Tá. A nova medicina germânica é uma ciência que estuda a percepção de mundo relacionado a doenças. Por exemplo, pessoas que têm constipação. Qual é a merda que a pessoa não tá colocando pra fora? Na sua vida, dentro dela. O que ela tá guardando dentro dela? Porque o intestino, ele só tá dando um sinal de algo que ficou acumulado na emoção da paciente. Quando tem diarreia, a mesma coisa, né? Quais são as merdas que tá colocando pra fora? Quando tem corrimento, por exemplo, é um sinal de resolução com algo sexual, né? Quando a vagina ela produz um corrimento, é porque a paciente está se resolvendo com alguma coisa. Quando a paciente tem dor de endometriose, será que essa mulher, no fundo, ela não tem medo de engravidar? Por que ela tá criando endométrio fora do útero, que não é um lugar comum? Será que essa mulher, ela tá conseguindo colocar limite na vida dela? Então, a nova medicina germânica é essa ciência que olha para o emocional do paciente junto com a doença. A minha esposa tem um livro que fala sobre isso. Qual que é? Eu não vou lembrar o nome. Mas eu lembro que quando o meu filho teve que fazer como chama a cirurgia lá no nariz, lá pra... Aqui com a Desvio de septo? Não foi desvio de septo. Que a gente brinca com ele que é retirar a carninha do nariz lá. Esqueci o nome. Adenoide. Adenoide. Tá. Né? Uhum. E aí a gente foi ver no livro o que poderia significar a emoção da adenoide. E batia muito, assim, com algumas coisas. Então, isso é interessante. Eu só não sabia que estava relacionado a essa medicina germânica. Tá super relacionado. Todas as emoções estão relacionadas a alguma coisa. Você sabe, Cláudio, eu esqueci de falar uma pessoa de dentro da minha equipe que é extremamente importante para mim, que é o performador emocional. Todas as minhas pacientes que entram para o plano de tratamento, elas são acompanhadas por um performador emocional, que é uma pessoa, é um terapeuta integrativo, que olha para as emoções e crenças das pacientes. Então, ele usa tanto a nova medicina germânica, como a técnica do Theta Healing, que analisa crenças incapacitantes para entender por que aquela pessoa desenvolveu aquela doença e o que aquela doença está servindo para aquela pessoa. A doença está servindo para transformar a vida dela? A doença está servindo para ela aprender a colocar limite? Então, as minhas pacientes, elas são acompanhadas também por esse performador emocional. Esse performador, ele trata alguma coisa relacionada à física quântica ou não? Um pouco, né? Porque o Theta Healing tem a ver com isso. Quando você entra na onda Theta, ele consegue ver ali sua bioenergética. Então, vai analisando ali também através da física quântica, sim. Legal, bacana. É muito completo o meu tratamento. Você já tinha visto um médico assim? Não. Agora eu quero te fazer uma pergunta. Acho que eu vou lá, ser Ai, seu tá paciente, vendo? Nossa, né? sou uma boa vendedora. Uma coisa também que eu acho muito legal e que eu quero até te parabenizar antecipadamente, né? Que eu acho que é uma tendência que está acontecendo agora, que são as pessoas expor até os problemas da sua vida, até para ajudar e motivar outras pessoas a buscarem soluções. Então você vê cada vez mais artistas relatando problemas, né, no sentido de ajudar outras pessoas. E você tem uma história de vida e você fala da questão de quando você foi diagnosticada com HPV, né? Que você até fala sobre esse conteúdo, né? Você falaria para alguém que você tem, né? Isso, e as pessoas hoje realmente não fazem. Elas convivem com isso e sofrem com isso, né? Então, eu acho que seria muito importante a gente trazer esse tema aqui também para mostrar que tem solução. Você é a experiência disso, né? Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa sua jornada. Então, eu já tive HPV, né? Eu diagnostiquei HPV quando eu estava dentro da residência de ginecologia.
E com o que eu aprendi ali dentro da ginecologia, eu aprendi que era só esperar. Espera 2 anos, o seu corpo vai dar conta, mas eu fazia, repetia exame e o HPV ali sempre positivo. Quando eu entrei para nutrologia, ao invés de tratar o HPV, eu fui tratar minha imunidade e o meu intestino. Porque o intestino e a imunidade, eles têm relação direta. Porque Sem quando dúvida. eu tenho um intestino perfeito que me defende das coisas, o meu corpo também consegue me defender. E foi quando eu tratei o meu HPV. Então, eu tratei o HPV depois que eu tratei o meu intestino, depois que eu comecei a olhar para minha imunidade. E é isso que eu faço com os pacientes hoje dentro do consultório. Então, eu ensino para as pacientes que a gente não tem que tratar o HPV, que a gente vai tratar, na verdade, o intestino, vai melhorar a qualidade do sono, vai melhorar a alimentação que a gente está dando ali para aquele intestino, porque não adianta a gente tratar o intestino e continuar comendo mal. Praticar uma boa atividade física, uma atividade direcionada, tudo para fazer esse corpo se sentir mais saudável. E, sobretudo, tratar o emocional também. Porque, por exemplo, eu era uma... Eu acho que eu nunca falei isso. Eu acho que nem na internet, mas eu vou falar aqui. Eu era uma criança, uma menina que ouvia muito assim, né? Nossa, se você tiver relação antes de casar, não pode ter relação antes de casar. Quem tem relação antes de casar é puta, sabe? Nossa, eu acho que eu usei um jargão aqui, depois vocês cortam se for um negócio, viu? Mas é verdade, né? Meus pais, né? Eu sempre ouvi isso dentro de casa. Então, olha o nível de crença que eu escutava ali. E quando eu comecei a ter minha vida sexual, eu acho que foi isso muito impactante, Sim. né? Quando a gente fala de nova medicina germânica, tá totalmente relacionada, porque a minha crença sobre relação, nossa, será que eu sou puta? Será que eu posso ter relação? Será que isso é seguro? O meu corpo me viu em perigo ali, entendeu? E aí, depois que eu comecei a tratar o meu emocional, relacionado ao HPV junto com a imunidade, foi quando eu consegui não ter mais aquele HPV em mim. Tudo isso que você comentou é uma coisa assim, às vezes difícil até de imaginar onde tudo começa e onde tudo termina, porque está tudo interligado, né? Mas seria errado eu afirmar de que o primeiro processo de cura para qualquer coisa ou para prevenção para qualquer coisa é a mente? Olha, eu acredito que tudo está relacionado com a mente. Eu acredito que se as pessoas conseguissem se conectar com elas mesmas e trabalhasse apenas o emocional e a mente, eu acredito que tudo ia fluir muito É meio bem. caminho andado já. Eu acho que é 100% do caminho andado. Mas o que eu vejo que é muito mais fácil a gente tratar o externo antes. E aí a gente vai dando condições externas para a pessoa falar assim, ó, eu consigo, eu mereço, eu sou capaz. E quando a gente consegue trabalhar essas crenças de merecimento, a pessoa começa a aceitar que ela pode ter saúde. E aí é que ela deslancha. Então fica muito mais fácil a gente entregar um caminho externo, melhorando a rotina do paciente. E aí ela começa a ver, nossa, eu mereço ter Porque saúde. é algo mais palpável, não é tão Exatamente. subjetivo, né? E aí, conforme ela vai se aprofundando na rotina, ela vai se auto-observando. Quando ela começa a se auto-observar, ela faz um trabalho sobre si. E quando ela faz um trabalho sobre si, tudo se transforma. Verdade. Né? E aí ela leva isso pro resto da vida inteira. E foi isso que aconteceu comigo. E é isso que acontece com as minhas pacientes. E é por isso que eu criei a ginecologia com alma. Porque a ginecologia com alma é um caminho seguro para você seguir e para você se transformar, né? E é isso. Olha, tem 3 anos que eu não uso nenhum tipo de remédio, né? Acho que mais já. 4 anos que eu comecei a estudar nutrologia em 2020, né? Na pandemia. Você não fica doente, né? É isso, né? Quando você cuida, você não fica nem doente. E assim, quando o meu corpo ele dá sinal de que, por exemplo, começa o nariz entupido, eu falo, o que não tá me cheirando bem aqui? Vamos trabalhar o que não tá me cheirando bem. Eu pego a emoção que tá por trás disso. E aí eu começo a trabalhar o emocional. E essas consciências que eu vou dando para as minhas pacientes. E aí elas têm a vida delas transformadas. Então todo mundo que chega ali dentro do meu consultório aprende a fazer um trabalho sobre si. E aí isso vai pra vida. Nossa, eu acho que tem 5 anos que eu não uso nenhum antibiótico. Por quê? Não é porque eu não precisei, né? Mas é porque eu aprendi a trabalhar o meu corpo.
né? Eu não tô falando pra ninguém não usar antibiótico, Não, né? É sim, muito sim. claro isso Sim. daqui. É Mas que depende do momento, né? Eu acho que essa questão da mente é o que vai te prevenir para que você não precise, né? Obviamente, exato. quando estiver no estágio de precisar, ok, né? Olha lá, eu era uma pessoa, por exemplo, que tinha muita dor de garganta quando eu era pequena. Eu tinha dor de garganta todo mês. O que será que eu não tava falando? Eu nunca mais tive dor de garganta, né? E eu falo, você vê como eu falo, né? Eu tô aqui, eu falo, né? Mas quando eu era pequena eu não falava. Por que será? Né? Então, Mas tem coisas que são nítidas, assim. Por exemplo, quando 2020 a gente teve a questão da pandemia, sim. né? A primeira coisa que eu conversei com a minha esposa, a gente não pode ter medo. Se a gente tiver medo, a gente vai atrair isso pra gente. É isso. Né? E assim, só se a gente era totalmente assintomático, porque senão não pegamos. E as pessoas tinham mais medo, que mais tiveram cautela ali, que a gente conhecia, foram as pessoas que pegaram, né? Então, fica cada vez mais nítido a importância, né, da mente, da emoção, também no processo de imunidade, né? Eu tenho até uma coisa bizarra pra contar sobre isso. Durante todo o Covid eu dei plantão, né? Porque era a época ainda que eu tava dando plantão. E usava máscara. Nunca tive medo, assim, de ir no plantão. Ah, paciente tem Covid. Ah, eu ia lá, atendia sem medo. Fiz um monte de cesárea na época, né? Que eu me formei em ginecologia e obstetrícia. Hoje eu não trabalho mais com obstetrícia, mas na época eu trabalhava. E todo mundo assim, nossa, Laís, né? Você não tem medo? Eu, não tenho medo, né? Eu preciso ajudar, eu tô aqui, eu tô trabalhando. Não tenho medo. Eu não peguei Covid. E aí, na única semana que eu não podia pegar, que era a semana que minha avó tava em casa, o que aconteceu? Eu peguei Porque você ficou com medo Covid, de porque eu fiquei pegar. com medo por causa da minha avó. De pegar e passar pra minha avó. Adivinha o que aconteceu? Peguei e passei pra minha avó. Então, olha Impressionante, só né? como a nossa mente, ela trabalha ao nosso favor ou contra a gente, né? Então, a gente tem esse poder de trabalhar a nossa mente e acreditar naquilo que pode ser e também naquilo que pode não ser. E quando chega lá no seu consultório, depois que as pessoas são tratadas, né? O que ainda mais surpreende elas? Continuar melhorando cada dia mais. Ela fala, nossa, eu melhorei aquela doença, agora eu quero um músculo. Agora eu quero me desafiar, agora eu quero, sei lá, correr uma maratona. Querem ir além. Querem ir além. Do objetivo inicial traçado. Exatamente. Elas não... Olha, é muito difícil a paciente que começa um tratamento lá e vai embora. A paciente quer continuar. Ela quer continuar, porque aí ela aprendeu que se melhorar, melhora. E aí ela vai se desafiar em outras áreas, né? E continuar sempre melhorando. Então isso é bonito, né? Sem dúvida. E o que é mais bonito e emocionante? Gerar a vida ali fazendo um parto ou resgatando essas pessoas? Eu acho que cada um tá dentro do seu propósito, né? Eu acho que o obstetra que tá feliz no propósito dele, vendo a vida gerar e ele fazendo essas crianças nascerem, é lindo. Mas para a doutora Laís. Mas para a doutora Laís, transformar a vida das pacientes dentro do consultório, para mim, não tem nada que eu possa fazer de melhor, assim. É meu propósito de vida mesmo. Transformação é muito emocionante. Né? Até porque eu vejo pacientes que, igual você citou, né? Muitas vezes a paciente não consegue engravidar e chega ali, senta ali, começa a fazer um tratamento e consegue engravidar. Então, de certa forma, também eu vejo crianças, bebês nascerem. Então, é muito gratificante. Minha profissão é muito gratificante. Eu trabalho com aparelhos auditivos, né? E quando eu vejo a transformação que ouvir melhor traz para as pessoas, é um negócio assim que você fala, gente, vale a pena cada minuto dedicado a essa profissão, porque a transformação eu acho que é uma coisa muito, muito bacana. Porque a transformação ela não é imposta, ela é sentida, ela é vivida pela pessoa. E é uma vocação, né, Cláudio? Por exemplo, essa é a sua vocação, sua missão de vida, né? Ver a pessoa ouvindo melhor, né? E é como quando eu tô dentro do meu consultório, essa é a minha vocação, minha missão de vida, é o que eu vim fazer aqui na Terra. Deus me colocou aqui para eu fazer o que eu faço. Então é muito bonito. Eu vou te fazer uma pergunta. Você tem ideia do impacto que o seu trabalho faz para a sociedade? E não só para os seus pacientes? Cláudio, não tenho. Você acredita? Eu ainda
tem um negócio do não merecimento, que eu estou aprendendo a trabalhar em mim, porque eu não sou perfeita, né? E eu vejo o meu trabalho melhorando a vida de muitas pessoas, é muito gratificante, é muito transformador, inclusive para mim ver tudo isso, às vezes eu até fico surpresa com as coisas que acontecem mesmo, mas eu ainda não tenho essa noção do impacto que eu posso causar na vida de pessoas que ainda não estão, por exemplo, dentro do meu consultório. Você sabe que em janeiro eu vou lançar uma semana, que é uma semana de reset intestinal e da vida, assim, também. Porque é uma semana feita para desinflamar, que foi algo que eu e minha nutricionista, a gente criou para o paciente apertar um botão de reset durante 7 dias e conseguir se enxergar, e conseguir se olhar no espelho, e conseguir ter uma alimentação ali no qual ele visse diferença. E eu tenho certeza que a partir dessa semana eu vou ver o impacto que o meu trabalho pode causar na vida de outras pessoas. Porque se você pensar em cada paciente que você atende, a felicidade que eles ficam, e aí dentro da família, do convívio social, essas informações são ditas, são multiplicadas, e a gente sabe que a felicidade, ela contagia, né? Para quem acredita em energia, se você for na escala das emoções, você vê o impacto da vibração da felicidade numa sociedade. Então, quando você faz uma pessoa feliz, ela reverbera em muita gente, Então, quando a gente faz o bem para alguém, o impacto que a gente traz para o mundo, ele é gigantesco. Então, por isso que eu quero te parabenizar por todo esse trabalho. Eu acho lindo o trabalho que ajuda a cuidar do outro, né, do próximo. Isso eu acho fantástico, porque é dedicar a sua vida para o outro, né? Precisa ter dom, precisa ter paciência, né? Precisa gostar muito, ter muito amor pelo que faz. E é bacana encontrar profissionais que quando a gente fala, o olho brilha, né? E é o seu caso. Então, você vê quando existe o amor envolvido, não à toa seus pacientes sentem os resultados, porque aí tem um outro componente, que além do conhecimento, do estudo, da dedicação, existe a paixão pelo que faz. É isso, o meu propósito de vida, que foi como a gente começou a nossa conversa. Estou muito feliz, obrigada pela oportunidade também de estar aqui, poder atingir outras pessoas, poder impactar, levar informação. Quero agradecer imensamente pelo convite e também por você, né, também ter colocado aqui em alguns momentos a sua história de vida, por você dividir isso comigo e com as outras pessoas que estão em casa. Eu acho que quando a gente fala da gente, da nossa história, de certa forma também a gente está gerando identificação com aquela outra pessoa que está passando por aquilo e que pode se sentir sozinha, pode achar que não tem solução, mas na verdade tem, né? Tem. Então, muito obrigada pela oportunidade de estar aqui no podcast Arte de Vencer. Deixa as suas redes sociais para quem quiser acompanhar seus conteúdos, que eu recomendo fortemente. A doutora Laís faz conteúdos maravilhosos, vale a pena conferir. Não à toa são centenas de milhares de seguidores lá, porque o conteúdo é excelente. Então, meu Instagram é @doutora Laís Moreira. Me seguem lá, que vocês vão ter muitos conteúdos sobre saúde, prevenção e bem-estar. E quem quiser ser atendido pela doutora Laís? Aí pode ir lá no Instagram, no link da bio, clica lá e falar com a minha concierge, que ela vai estar esperando o seu contato. Seu consultório fica onde? Fica aqui em São Paulo, na Avenida Rebouças, 1761, a Casa Clínica. Aqui pertinho. É aqui pertinho. Queria que você deixasse um recado final para quem está nos assistindo, para essas mulheres que estavam preocupadas e agora foram esclarecidas sobre muitas coisas. Deixa um recado. Então, eu vou voltar a falar uma frase que eu já falei aqui durante o podcast. A frase que eu quero deixar hoje aqui para vocês é: procure um médico saudável, porque se melhorar, melhora. É isso aí, pessoal. Quero agradecer você pela sua participação. Foi um prazer imenso de te entrevistar.
Um dia eu vou querer conhecer a sua clínica, principalmente Claro, vai ser um prazer. essa maca que você falou, essa esteira aí. Fiquei curioso, porque eu adoro tecnologia, então fiquei super curioso em conhecer. Né? Pode ir, tá super convidado. Bom, pessoal, se você gostou desse episódio, dê o seu like. Se você quiser fazer alguma pergunta para a doutora Laís, você pode deixar aqui no comentário que a gente vai direcionar para ela, ou então pode procurá-la diretamente no Instagram. Eu tenho certeza que ela vai responder a todos vocês, que é isso. O importante é a informação, não fique com dúvidas. A pior dúvida é aquela que não é dita, né? Então, realmente esclareça, não fique com dúvidas, porque tudo tem solução. Basta você querer, se dedicar e transforme a sua vida. Não sofra, se transforme, porque a vida é para a gente ser feliz, não é para a gente ficar sofrendo aqui não. Então agradeço a sua audiência e até o próximo episódio do podcast Arte de Vencer. Até lá!